conversa ao Norte Entrevista, o senador Confúcio Moura fala a respeito da criminalização do uso recreativo da maconha e mercado de carbono para os biomas. 8 comissões temáticas. No Senado é uma loucura atender as agendas das comissões, né? São poucos senadores, tem muita comissão, todo mundo joga todo mundo em várias comissões ao mesmo tempo. Isso para nós é muito ruim, você não consegue ficar em nenhuma direito, né? Educação, que é a minha área preferencial, seria ela, e como eu sou presidente da infraestrutura, logicamente eu tenho que defender a minha comissão, que ela é muito abrangente, inclusive uma comissão que acho que cuida da metade dos temas de infraestrutura, desde portos, aeroportos, telecomunicações, mineração, né, energias de todas as formas, energia do futuro. Então ela é uma comissão muito ampla e nós temos lá, não tem pauta pendente, nossa comissão não tem nada obstruindo, o fluxo lá é total, entra projeto, nós já passamos as relatorias e voltamos rápido, então não tem muita pendência, o pessoal não reclama de atrasos. A importância do mercado de carbono para os biomas. Todas essas áreas de cerrado também, a área da Amazônia, Pantanal, são extremamente importantes. Logicamente, até hoje o desmatamento, o proprietário rural, ele não tem assim, um incentivo, assim, nada claro, que é vantajoso deixar a floresta em pé. Então, por isso ele desmata, ele vende a madeira, ele toma uma série de atitudes dessa maneira. Lógico que, definido a legislação brasileira de mercado de carbono, tanto o mercado regulado como o mercado voluntário, com isso o proprietário rural pode negociar as suas captações, as suas reservas de carbono no mercado e receber mensalmente valores ou de uma vez só. Isso é extremamente importante porque vai diminuir o impacto sobre o desmatamento. As perspectivas para o hidrogênio verde no Brasil. Tanto o biodiesel como outras formas alternativas que está sendo trabalhado, muito discutido na nossa comissão, sobre o hidrogênio verde, são estudos ainda em estágio inicial, alguns deles estão sendo feitos mesmo sem legislação no estado de Santa Catarina. Já estão sendo adiantados, o empresariado está com vontade de investir, como não existe lei, ele não quer esperar a lei, então já estão trabalhando com risco próprio, isso é muito importante. Como as experiências ambientais e as experiências também de pesquisas e custos em águas oceânicas, então tudo ainda é para o futuro, né? O hidrogênio já existe, ele guardado e armazenado pela Petrobras há mais de 50 anos, não sob a forma de hidrogênio verde das águas, sob a forma do carvão, que eles conseguem armazenar para se abastecer as suas próprias plataformas. Então a experiência já existe, agora não com o hidrogênio verde em alto mar, mas com experiências de biomassa e também de carvão. A reeleição atrapalha o desenvolvimento do país. Eu acho muito importante a gente acabar com a reeleição, mandatos curtos de 4 anos, porque realmente o primeiro ano é um ano de aprendizado, o terceiro ano é campanha. Então, praticamente, os governantes com esse modelo trabalham 2 anos, não é? E o restante, aqui no Brasil, são momentos de um populismo extravagante, do uso da máquina em benefício das suas campanhas, né? É visível o que tem acontecido, e isso compromete muito a eficiência da gestão e os projetos de longo prazo ou médio prazo. Então ficamos sempre no imediatismo, né? Naquelas coisas eleitoreiras que de última hora isso atrapalha muito os rumos do país, do crescimento. A reeleição do parlamento, ela não sei como será encarada aí do ponto de vista do relator Marcelo Castro, né? Mas para o executivo
realmente ele propõe o fim da reeleição por 5 anos, como foi o mandato antes de Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique, aquela emenda da reeleição foi aprovada, eu era deputado federal, né? Aquilo já deu muito o que falar, mas o jogo era pesado, e então passou aquela emenda. Agora a gente viu que tem causado grandes problemas, prejuízos na eficiência, que está se pensando no mandato de 5 anos. Para o Senado, o Marcelo estipula um aumento de prazo para 10 anos sem reeleição. Eu não sei se isso vai passar. Esse é um debate inicial, que muita coisa tem que ser discutido ainda. Está ainda em prenúncio aqui no Senado, ainda não foi nem debatido, apenas o Marcelo fez um discurso e fez algumas observações, porque ele é um dos parlamentares mais preparados sobre política eleitoral, e ele que já foi relator naquela mini-reforma anterior, é o mais qualificado hoje para realmente fazer essa relatoria. A polarização está ganhando espaço no mundo. Muita polarização, e a polarização não tem fim, né? Porque a extrema-direita no mundo, ela está realmente se consolidando em muitos países, né? Não só nos países como Hungria, Brasil, Estados Unidos, como agora na Itália. A França sempre vem lutando há muitos anos, uma extrema-direita polarizada, né? E tem lá o seu nicho de polarização, que agora é crescente. Então, essa polarização ela não vai ter fim, mas que ela veio para ficar. Até o ministro Haddad falou que nós temos que aprender a conviver com a extrema-direita, né? A direita sempre houve no Brasil. O próprio período de exceção brasileira, que eu chamo de ditadura militar, é um período de direita e extrema-direita. E aquilo passou. Mas ela agora, com o Bolsonaro, ela veio com toda a força, revigorada, e coincidindo com o pensamento do mundo, né? Eu acho que há uma certa decepção com a democracia do mundo, né? Uma das ameaças. Então, estão se buscando essas formas extremas de extrema-direita no mundo, né? Como já existe muita, como a extrema-direita da Turquia, a extrema-direita da Rússia, e assim a própria China, que abre um lado e fecha outro. Então são esses dilemas que nós vamos ter que aprender a conviver com ele aos poucos, e caminhando para uma direita e centro, que é o que eu defendo como MDBista, né? E a proposta nossa de Michel Temer é essa, o MDB como ponto do equilíbrio. O PAC, Programa Vitrine do Governo, precisa de um bom gestor. Essa audiência foi solicitada por mim mesmo, em requerimento, justamente devido à abrangência do programa e os dados dos pactos anteriores, que realmente a execução das obras postuladas foram muito baixas, né, do PAC 1 e o 2. Então, baixa de um primeiro, não tenho dado aqui oficial, assim, para poder colocar a estatística, foi abaixo de 20%. E o segundo foi em torno de 25%. Então, quer dizer que 75% não foi cumprido. Então, criar programas que não sejam realmente efetivados, isso é perigoso. Então, eu solicitei, eu requeri a presença do ministro Rui Costa, justamente para ele poder clarear essas informações. E ele procurou ser bem didático, colocou que a maior parte desses investimentos são das empresas estatais. A Petrobras é uma delas. O segundo classificado é os recursos da iniciativa privada. E 300 e poucos bilhões é do recurso do orçamento da União. E são essas as fontes. Então, com isso, é possível que, tendo um bom executor de projetos, ele consiga realmente melhorar os índices em relação aos projetos anteriores, que gera uma expectativa muito grande. Aqui a gente avisa os municípios, o município fica esperando, tem muito dinheiro que é realmente feito pela Caixa Econômica Federal, que vai aos municípios, como a parte de escolas, reformas, ampliações, obras na área de saúde, maternidades, hospitais,
unidades psicossociais. Então, isso é competência dos municípios. Mas o nosso questionamento é o seguinte: esse dinheiro vai chegar para a Caixa realmente agilizar ou vai ser também um cemitério de obras inacabadas? O ministro está muito otimista com a execução orçamentária. Tem muito recurso que vai para os pregões da Bolsa de Valores para realmente abrir espaço para a iniciativa privada, né? E os recursos da Petrobras e outras serão recursos já garantidos por essas entidades, né? Então, pelo que senti, eu creio que nada consegue ser 100%. Um volume de obras como de 1 trilhão e 700 bilhões de reais é muito dinheiro. E se não tiver uma capacidade gerencial de fazer avaliação dessas obras em tempo real, isso pode haver fracasso, sim, pode não atingir os objetivos do governo. Os motivos para votar contra a criminalização do uso recreativo da maconha. Normalmente é um assunto polêmico por natureza, que a população quer realmente que seja criminalizado, né? Eu votei porque a gente tem que diferenciar o porte da maconha para uso recreativo próprio do tráfico, né? Para você punir um camarada que usa aquilo, a maconha, só para uso próprio, com uma parangazinha de 20 gramas, 30 gramas e condená-lo numa forma de punição por ser traficante, eu acho extremamente cruel. E há exemplo de muitos países do mundo que já avançaram muito nesse quesito legal, né? Muitos, não precisa citar os países, que quase vocês que estão me ouvindo sabem quais são os países do mundo que já abriram bem isso, para de criminalizar o pequeno portador para uso recreativo. Então, meu voto foi consciente. Eu votei naquela situação e votaria de novo da mesma maneira. Meu voto realmente não é um voto de intransigência contra a opinião pública nacional. É um voto de bom senso. Nossos presídios, eu tenho mais de 700 mil presos. Só na área de drogas e entorpecentes tem mais de 200 mil presos. Então, eu acho que penalizar mais a população por causa de pequenas quantidades, se não é grupo de crime organizado, são traficantes internacionais, é para uso mesmo pessoal. Nós até já verificamos uma dificuldade hoje até para o uso medicinal do óleo de cannabis, que as mães de meninos que têm uma série de lesões neurológicas, elas utilizaram o Supremo Tribunal Federal. O recurso lá era autorizado até o plantio em casa, para ela fazer artesanalmente o óleo essencial para evitar as crises convulsivas chamadas subentrantes, que não são controladas por medicamentos. Então, você verifica, o assunto é polêmico, por natureza, muito polêmico, não é? Mas o meu voto foi consciente. Eventual estiagem na região norte. E o impacto econômico sobre florestas, sobre biomas, é muito forte. E a consciência ainda não existe no grupo, assim, o agro, por exemplo, o agro consciente, que realmente respeita o Código Florestal brasileiro, está de parabéns. Mas tem o agro que é realmente criminoso, que ocupa áreas de unidade de conservação, que quer invasão nas áreas protegidas, como, por exemplo, áreas indígenas. Então, tem esse mundo de gente inconsequente, mundo afora. E aqui no Brasil tem, sim, e muito, gente que quer botar parece que o Brasil abaixo, né? Botar os biomas abaixo. Isso é extremamente grave, mas o custo disso está já sendo sentido pelos próprios produtores rurais, com oscilação, chuva demais, seca demais, prejuízos aqui, prejuízos ali. Então está se vendo que a gente tem que trabalhar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Esse é o melhor caminho. Eu defendo a atuação das ONGs. As ONGs têm ONGs boas e ONGs ruins. Como existe em qualquer área da vida humana, gente boa e gente ruim, né? Mas eu sou a favor.
Eu sou a favor das ONGs, assim, eu não vou julgar pelas que estão erradas, mas pela maioria que são extremamente corretas. Né? Os estudos das organizações não governamentais, da sociedade civil, que é o chamado terceiro setor, é tão importante como o setor público, privado e o terceiro setor. É uma necessidade, né? Tanto na área de proteção ambiental, como na área da saúde, como na área das escolas, da educação, como na área da segurança pública. Tem ONG para tudo. Tem organização do terceiro setor para todas as atividades humanas, até mesmo para recuperação de dependentes químicos, enfim, para a proteção das pessoas de terceira idade. Então, eu acho que as ONGs são extremamente importantes. Por exemplo, as ONGs da parte de crédito, né? As cooperativas de crédito, é um sucesso no Brasil, não é? Então nós não podemos fazer esse julgamento assim de todas as ONGs, de maneira nenhuma. Eu sou um defensor delas. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.